Marcos 8:34, onde Jesus, com seus discípulos e uma grande multidão que estava ali, ele vai declarar algumas coisas aqui, que diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Amém, Pai. Obrigado. Pai, que essa palavra venha falar nessa noite com cada um de nós, porque a Tua palavra sempre vem de encontro com as nossas necessidades. E aqui estão, Senhor, os necessitados nessa noite. Eu com essa igreja, Senhor, precisamos mais de Ti, mais da Tua palavra. Exorta-nos, consola-nos, edifica-nos nessa noite. E inabalável permaneceremos debaixo dessa Tua palavra, Senhor, que nos deixa forte, que nos deixa rígido e inabalável diante de qualquer situação, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Eu quero nessa noite falar com você, querido, aquilo que Deus colocou no meu coração, sobre o poder da renúncia. Não é uma palavra muito gostosa, né? Renúncia sempre vai dizer de algum sacrifício. Sim ou não? Não é? A mãe de repente fica grávida, nasce o filho, e quando o filho nasce ela vai ter que renunciar a muitas coisas que ela não tinha como renúncia antes. Vai ter que ter tempo para o filho, vai ter que acordar de madrugada, vai um monte de coisa. Então renúncia sempre está ligado a um sacrifício, a um esforço. Então às vezes ela não é uma palavra muito bem-vinda no coração do ser humano. Mas Jesus vem falar de renúncia nesse texto que nós lemos, querido. Quer salvar a sua vida? Renuncia a ela. Perde ela. Vida com Cristo, ela é um paradoxo. É uma coisa meio contraditória, né? Contraditória. É uma verdade numa coisa que parece contrária. Porque ele diz, quer ganhar? Primeiro você perde. O Evangelho é assim, ele é todo paradoxo, ele é todo contrário, né? Do que as pessoas estão acostumadas. E eu quero falar com você de algumas pessoas na Bíblia que tiveram vidas de renúncia. Primeiro, Enoque, começa lá em Gênesis. Enoque teve uma vida, querido, tão renunciada ao Senhor, mas tão renunciada. O que Deus fez com ele? Tomou para si, transladou, levou para o céu. Ele tinha uma vida tão renunciada da terra, do pecado e das coisas daqui, que ele permanecia tanto no coração do Pai, que o Pai disse, vou tomar você para mim. E tomou ele. Se a gente começar a levar uma vida renunciada, nós vamos ser tomados pelo Senhor. Nós vamos permanecer naquele lugar maravilhoso. Nós vamos estar aqui, mas preso lá no coração do Senhor. Mas isso vem por causa de uma renúncia. Porque aonde a gente lança âncora, ali a gente fica ancorado. Qual porto a gente está ancorado? Nas coisas da terra ou nas coisas do céu? Aonde você está ancorado? Onde você lançou a sua âncora é no porto que você vai ficar. E eu prefiro ficar no porto chamado Bom Céu, amém? É lá, com o Senhor. Querido, vida de renúncia vai levar a gente a ter mais intimidade com o Senhor. A gente precisa se dispor de muita coisa que está nos separando do Senhor. Coisas que são dignas e coisas que não são dignas. E tem coisas que são dignas e também às vezes a gente precisa renunciar a algumas coisas. Eu não sei quanto você quer do Senhor. Eu não sei quanto você quer do Senhor. Você tem que cada vez olhando mais para você mesmo. E cada vez menos, querido, querendo você mesmo. Deixa só o Senhor viver.
Renuncia a você mesmo. Quer ganhar? Perde. Perde para o Senhor. As pessoas dizem assim, sabe por que eu não vou na igreja? Rapaz, ir para a igreja é um negócio meio doido, porque a gente parece que fica meio que escravo, né? A gente não pode fazer mais nada. Na realidade, é um paradoxo, é o contrário. Quando a gente vem para a igreja, na realidade a gente fica livre. E aqueles que estão na liberdade do mundo, achando que estão livres, nem imaginam que eles estão acorrentados no inferno. E estão fazendo aquilo que eles são obrigados a fazer pelos demônios. Mas nós já fomos livres em Cristo Jesus, amém? O sangue do Senhor já nos libertou e somos livres. E essa é a vida de renúncia, querido. Abraão, Deus pede para ele, né? Deus falava com Abraão. Ele diz, olha para as estrelas e vê se você pode contá-las, assim será a sua descendência. Olha, Deus prometendo uma descendência para quem já era velho e para quem tinha uma mulher estéril. E aí, Abraão naquela coisa, sempre olhando para o céu, lembrando da promessa. Um dia depois, né? Com 75 anos foi feita a promessa, o filho nasceu quando ele tinha 100. Ali, 99, a Sara ficou grávida, ele tinha 99, com 100 anos nasceu. Aí, querido, sabe o que acontece? O Isaac se tornou tudo para ele. Ele já não olhava mais para o céu. Ele já não lembrava mais das promessas do Senhor. Mas tudo para ele era o tchuk-tchuk do Isaac. E aquela coisa, só Isaac. Um dia Deus fala assim, quando Isaac tinha mais ou menos 14 a 17 anos, né? Ele era um mocinho. E disse para ele, eu quero seu filho como sacrifício. Por isso que Abraão foi chamado pai da fé, querido. E ele pega aquele menino. Ele vai para um monte bem longe. Ele vai caminhando com seus servos, com o menino, levando a lenha, levando o cutelo para imolar o menino. Olha o que é uma vida de renúncia. Aquilo que era tudo para ele, que ele esperou 25 anos, agora ele está renunciando porque o Senhor pediu. E ele vai subindo aquele monte com o menino, e o menino diz, pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo aí o cutelo, mas onde está o cordeiro? Ele diz, meu filho, Jeová Jirê, o Senhor proverá. E foram subindo, chegando lá em cima. Ele estava renunciando, querido, ele já tinha renunciado na realidade. Ele coloca aquilo que era tudo dele ali. Ele amarra na lenha, e quando ele foi imolar, o Senhor diz, basta, Abraão. E aí aparece um cordeiro ali enroscado na árvore. E é trocado, né? Tira Isaac e põe o cordeiro. Ali, Isaac se tornou pai de uma multidão. Porque Abraão renunciou. A promessa se cumpriu. Você sabe por que muitas promessas não estão se cumprindo nas nossas vidas? Muitas. Porque nós não estamos renunciando ao nosso Isaac. Deus falou para Abraão, de ti sairá uma grande nação, uma descendência, e alcançará todos os povos da terra, serão abençoados. Porque na realidade Jesus veio da descendência de Abraão e nos abençoou, por isso todos os povos da terra são abençoados. Mas você sabe por quê? Cumpriu, porque ele liberou, ele renunciou, ele entregou aquilo que era tudo na vida dele. Ele teria o direito de não dar? Teria. E você também tem, querido, o direito de não renunciar. Mas se você quer ser uma bênção, você tem que ter um princípio de vida de renúncia. Eu já vou adiantando para você, vida com o Senhor é vida de renúncia. Se você não gosta de renúncia em nada, está no lugar errado. Não é igreja. A igreja de Cristo é uma igreja de renúncia. É uma igreja de renúncia. Olha lá Atos dos Apóstolos. Vai lendo toda a vida daqueles homens. Só renúncia. Só que tem uma coisa, querido. Uma coroa está preparada para nós. Um reino eterno está preparado para nós. Um céu está preparado para nós. Mansões estão preparadas para nós. E muito mais do que tudo isso. Viver debaixo da glória do Senhor eternamente, face a face com Ele. Mas isso começa com vida de renúncia.
A renúncia, ela tem um poder na nossa vida. Moisés, olha o que diz esse texto. Claro que você não vai enxergar nada, é porque está pequeno e está aceso, mas eu vou ler para você aqui. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Um homem que foi criado no palácio de Faraó, mas ele era hebreu, ele não era egípcio, mas foi criado ali porque sua mãe o colocou no cestinho, aquela história toda que você já deve conhecer. Se não conhece, deveria conhecer, amém? Vai lá em Gênesis e lê lá. Ele foi criado, educado, se tornou até um general egípcio, cheio de cultura, cheio de inteligência. Ele olhou o povo dele, sendo escravizado e maltratado, ele diz: eu renuncio tudo isso para sofrer com o meu povo. Ele tinha direito? Tinha. Só que se ele não renunciasse, querido, aquele povo se tornaria escravo para sempre no Egito. Ele não seria o libertador. E esse povo não saindo do Egito, Jesus não teria nascido. Olha lá, uma pessoa que renunciou todos, como é que eu posso usar a palavra aqui? Tudo que ele tinha de bom, tudo que ele tinha ali, ele comia do bom, do melhor, ele tinha o melhor lugar para morar, ele tinha autoridade, ele tinha status. Eu renuncio tudo pelo meu povo. Jesus foi a mesma coisa. Aliás, Moisés é um tipo de Cristo, né, na Bíblia. Libertador, que renunciou tudo por cada um de nós. Você vai ver que todos os homens da Bíblia que foram realmente chamados por Deus e que realmente viveram com Deus, tiveram vida de renúncia. Só que quando perde, querido, a gente ganha. Quando a gente cede, Deus devolve. Dá o Isaac, ele deu, ele disse: pode ficar para você. É seu, Isaac. Eu só estava que você querendo ver o seu coração. Eu queria te experimentar na fé. Eu queria que você sentisse o gosto da renúncia. Deus nunca tira nada de ninguém, querido, por tirar. Quando a gente entrega, tem gente que tem uma dor, né? Graças a Deus aqui não tem. Mas tem gente que às vezes é muito apegada ao dinheiro. E quando fala de ofertar, de dar na casa de Deus, aquela coisa, querido, renuncia, porque Deus te devolve. Ele não quer. Ele não precisa de dinheiro, ele é dono do ouro e da prata. O dizimar e ofertar é um princípio para que nós aprendamos a viver com gratidão, honra e dependência do Senhor, dizendo: Senhor, isso aqui não me segura, está aqui, ó. Mas Ele te devolve, Ele não quer, querido, arrancar tudo de você, não é isso. Aliás, Ele quer muito mais que o dinheiro, né? Ele quer tudo. Ele quer toda a sua vida, Ele quer tudo que você tem, tudo dele, mas tudo dele também para você. É uma troca. Daniel e seus companheiros lá na Babilônia foram levados cativo, o povo de Israel, e foi lá esses homens abençoados. Daniel, olha, se você for ter uns filhos aí, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, nomes todos bonitos, tá? Por 3 anos, querido, eles comeram só legumes, você sabe disso não? 3 anos. Por 10 dias fizeram o teste, né? Ah, então o seu rosto está melhor que o deles. Mas continua, porque tem um tempo de preparação. Capítulo 1, versículo 5 fala que era 3 anos. 3 anos comendo legume. Eu não sei o que eles comiam. Todo dia cenoura, sei lá. Renunciou às iguarias da Babilônia. Renunciou àquelas carnes sacrificadas a ídolos, aquela comida contaminada, e diz: eu não quero comer do bom, do melhor, sacrificado a demônios. Eu prefiro ficar com os legumes. Eu prefiro meu chuchuzinho. 3 anos renunciou, querido, os 4. Deus olhou essa renúncia e você sabe o que aconteceu? Quando passaram os 3 anos, eles foram lá diante do rei da Babilônia. E o rei da Babilônia começou a conversar com ele. E você sabe qual foi a classificação deles? Eles eram 10 vezes mais inteligentes e sábios do que todos os sábios da Babilônia.
Quando a gente renuncia, a gente acaba atraindo o coração de Deus para Ele nos dar muito mais do que a gente pensa e imagina. Eles não se tornaram mais sábios porque eles eram inteligentes. Eles se tornaram mais sábios porque renunciaram por causa de Deus. E Deus, que tem o espírito de sabedoria, derramou abundantemente neles. E se tornaram 10 vezes mais sábios. Você vê que tudo aquilo que é recebido, tudo aquilo que é dado, tem que ter renúncia antes. Quer receber, primeiro você dá. Paulo, se eu não me engano foi Paulo, não lembro, lá em Atos dos Apóstolos, vai falar aqui que Jesus dizia: melhor é dar do que receber. O dia que você descobrir que é melhor dar que receber, querido, você vai ver. Porque isso também tem a ver com renúncia, né? Tem muita gente que não dá porque não renuncia. Começa a dar, começa a liberar. E quando você libera, Deus libera para você. Começa a ajudar a quem você não ajudava. Começa a ter um coração aberto. E você vai ver que quanto mais você solta, mais Deus solta para você. E quanto mais você quer reter achando que vai perder, mais você perde. É o paradoxo que eu falei agora. É uma coisa que parece contrária, mas no mundo espiritual tudo é de ponta cabeça. No mundo espiritual tudo é de ponta cabeça. E se nós somos de lá, nós temos que ser doidinhos, igual o pessoal do lado de cima é. Igual o nosso Pai é, igual Jesus é, igual o Espírito Santo é. Tudo ao contrário. Por isso que ele diz que ele pega as coisas loucas e as que não são, para confundir as que são. Deus faz isso. Jesus, querido, vamos falar de Jesus. O exemplo maior, nós podemos dizer, de homem de vida de renúncia. Aí está lá Jesus dizendo: quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Vocês não, primeiro ele perguntou: o que o povo diz? Um diz que é Jeremias, outro diz que é João Batista, outro diz que é algum dos profetas que ressuscitou. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro já pulou na frente e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, Pedrão. Só que daqui a pouco Jesus vem falar de renúncia. Ele diz: eu preciso descer para Jerusalém e eu preciso morrer. Morte é renúncia, viu? Jesus estava dando um exemplo. Eu preciso ir para Jerusalém e preciso morrer. Convém que eu vá. E Pedro de novo pula na frente e diz: não, Senhor, o Senhor não vai morrer. O Senhor não pode renunciar. Jesus disse para ele: arreda-te de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas só das coisas do homem. Pedro não queria que Jesus morresse. Tinha um tal de Simão Zelote, que também era discípulo de Jesus, e os zelotes eram aqueles que lutavam pela libertação de Jerusalém. Então eles estavam preparando até uma guerra, alguma coisa assim. Era esse povo chamado Zelote. E ele era discípulo de Jesus. E com certeza ele não também queria que Jesus renunciasse, que Jesus não morresse. E ele pensava assim: puxa, juntando o nosso povo dos zelotes com esse homem que faz tanto milagre, anda sobre as águas e ressuscita morto, agora nós vamos entrar e tomar essa Jerusalém. Jesus disse assim: não, eu vou morrer. Preciso ensinar para vocês um princípio: renunciar à própria vida, tomar a cruz e me seguir, morrer na cruz que eu vou morrer. Por isso que Paulo diz: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor, o qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Morte. O batismo é símbolo do quê? Fosse sepultado no batismo com Cristo, mas ressuscitasse para uma novidade de vida. Aí Jesus, querido, todo mundo esperando uma coisa, Jesus faz outra. Por quê? Renunciou. Ele entra em Jerusalém montado no quê? Num camelo 4.0 rebaixado? Não, entra num jumentinho. Oh, querido, sabe o que é jumentinho? É um cavalinho, um bichinho bem pequenininho assim, que anda com as perninhas rapidinho. Tac, 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 tac. Não, lembrei de alguém. Porque jumento é um animal humilde. Cavalo branco é cavalo de rei, mas o rei entrou num jumentinho dizendo: eu preciso ensinar para vocês um princípio de renúncia. Entrou humilde, foi preso,
Quando chamaram ele para perguntar por que estava prendendo ele, ele não abriu a boca. Sabe por que ele não abriu a boca? Se ele abrisse, ele se defendia e era solto, querido. E ainda perguntaram, eles estão crucificando você porque estão falando que você é rei dos judeus. Você é rei dos judeus? Ele falava, você que está dizendo. Sabe por que ele calou a boca? Porque ele precisava ser morto, renunciar à própria vida. Você sabe por que ele renunciou à vida dele? Por causa de você. Se ele não renuncia dele, você não tinha vida hoje. Então ele diz, por causa do Luiz, por causa do Almir, por causa do Kiko, ou do Bastião, da Flávia, por causa do Rogério, por causa dos Gabriéis, eu renuncio à minha vida. E ele foi até a cruz, querido. Só que quando ele desce da cruz e entra no túmulo ao terceiro dia, ele ressuscita. Então perceba que toda renúncia, ela traz vida. Ela traz vida. E Jesus é o princípio disso, ele ensinou isso para nós. Amém? Renunciou por causa da igreja. Aí Pedro queria estragar o plano, né? Porque quando Jesus estava no Getsêmani, e ele ia indo para ser entregue, ele diz, vem vindo aí, né? O príncipe desse mundo, não tem nada a ver com ele, esse diabo. Era o diabo encarnado lá, né? Manifestado no Judas, que vinha trazendo uma tropa para prender Jesus. Jesus foi se entregando, querido. Pedro já foi e cortou a orelha do rapaz lá. Aí Jesus diz, Pedro, deixa eu renunciar. E foi lá, colou a orelha. E ele disse para Pedro assim, se eu quisesse, é só eu pedir ao Pai, e ele manda 12 legiões de anjos. Lá no Velho Testamento teve um anjo, pela oração do rei Ezequias, um anjo só, matou 185 mil soldados assírios, 185 mil. Agora Jesus não está pedindo um anjo, ele falou, se eu quisesse pedir 12 legiões, cada legião romana podia chegar a 6 mil soldados, faz a quantos anjos ele podia pedir? Ele está querendo dizer para Pedro assim, Pedro, você sabe por que eu não peço? Porque eu preciso renunciar, que não seja feita mais a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Querido, todo mundo aqui sabe a oração do Pai Nosso, só que a gente não cumpre. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a nossa vontade. Seja feita a nossa vontade. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu a crescer numa vida sem renúncia. Paulo renunciou tudo por causa da pregação do Evangelho. Paulo era um cara muito benquisto, ele tinha uma autoridade, ele tinha, querido, ele diz lá, né, que ele era judeu de judeus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Quanto à lei fariseu, ele diz que ele era irrepreensível, era um homem de autoridade. Ele largou tudo isso por causa de quem? Por causa de Cristo. Ele renunciou tudo aquilo que ele tinha, toda a postura que ele tinha, por causa de Cristo. A palavra de Deus diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, perdas, querido, e as considero como refúgio, lixo ou esterco. É tudo palavras que dá para traduzir aqui. Para ganhar a Cristo. Perde para ganhar. Renuncia para ganhar Cristo, conhecer mais de Cristo. Lê Atos dos Apóstolos. Quando Paulo, a partir do momento, capítulo 9, né? A partir do momento que Paulo cai do cavalo, dali para frente, vê a trajetória da vida dele. E sobe, desce, passa fome, é traído, é apedrejado, é preso, é espancado, e vai para lá, e vem para cá, e volta para lá, passa fome, frio e tal, e pá. Renunciou toda a vida boa dele por causa de Cristo.
Cristo é o nosso padrão. Se Ele renuncia, nós devemos renunciar. Só que vai lá no céu e vê onde Paulo está. Vê onde Paulo chegou. Eu não sei se você tem gana do céu, né? Se você tem gana de estar com Deus, se você tem vontade. Tem que começar com renúncia, querido. Ele foi preso, e você pensa assim: ele foi preso, acabou-se tudo. Acabou não. Ele escreveu da cadeia ainda 4 cartas. Filemão, Filipenses, Efésios e Colossenses. Lê essas 4 cartas que foram escritas dentro de uma cadeia. Estava sempre feliz. A carta de Filipenses, ele escreve assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Querido, um presidiário querendo levantar a bola de quem estava lá fora. Olha só o coração de Paulo, por causa do Evangelho. Mas lá na cadeia ele escrevia, alegrai-vos no Senhor. Como que um homem pode dizer para o outro alegrar dentro de uma cadeia? Vida de renúncia. O Senhor está permitindo que eu estou aqui eu continuo a obra. E lá de dentro ele alcançando, ia salvando, querido, toda a guarda pretoriana, porque ia trocando as guardas, né? Ele ficava numa casa preso, que alugaram, e os guardas ali com ele. Então ele estava sempre, ele não podia sair de dentro da casa. A vida de liberdade dele acabou. Mas diz a palavra do Senhor que ele salvou toda a guarda pretoriana. Vinha mais 2, e Paulo começava a falar de Jesus, falar da palavra, os caras lá, né, meio que chorando, tal. Vamos confessar Jesus, vamos. E chorava e confessava e entregaram a vida para Jesus. Vida de renúncia. Vida de renúncia. Amém, querido? E nós, a igreja? Tudo que Jesus pedir para você renunciar, querido, tudo que você sentir de renunciar, aquilo que Jesus pedir para você renunciar é naquela área que Ele quer te dar algo mais. Presta atenção nisso. Porque tem coisas que a gente sabe que é para renunciar, mas tem coisas que às vezes Deus direciona no nosso coração. É para você particular. O irmão não adianta imitar aquilo, porque aquilo é para você. Às vezes são coisas doidas que Ele pede para você renunciar. É com você e Ele. Mas tem uma coisa, se você obedecer, o Espírito Santo está dentro de você. Aquilo que Ele te pediu, Ele vai te dar muito mais. É como Isaac, lembra sempre do Isaac. Deus pediu, mas Deus devolveu. Quando devolveu, ele já era pai de uma grande nação. Porque aí nasce Jacó, aí nasce as 12 tribos, aí já, daqui a pouco já tinha a nação de Israel. Olha lá, a nação de Israel. Amém? O tanto que você é abençoado, querido, é o tanto de vida renunciada que você leva com o Senhor. Pode olhar uma pessoa muito abençoada no Senhor, cheia do Espírito, cheia de dons, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que onde está, ela está, sabe, fazendo diferença. Pode ver, ela tem uma vida renunciada com Deus. Ela tem uma vida renunciada com Deus. O tempo, que é uma coisa que a gente não solta nem a pau. E quando a gente aprende uma vida de renúncia, diz, não, o tempo é todo de Deus. Eu poderia estar agora, não, mas eu estou no culto. Eu poderia estar agora, não, eu vou ler a Bíblia. Eu poderia, não, agora investir em Jesus Cristo. Quando você começa a fazer isso, querido, você renuncia tempo para Ele. Jesus disse assim, então espera que eu vou te abençoar. E a gente quer ir para esse caminho fácil que tem por aí. Não precisa fazer isso. É só comprar esse sabão ungido, essa vassoura ungida, né? Sabão do lavandeiro. Esses dias eu estava vendo esse vídeo. O cara vendendo sabão com a maior cara de pau. E falando, ainda põe Jesus no meio. Que assim como Jesus, né? É o sabão do lavandeiro, é aquele que nos lavou. Quer dizer, se é Jesus, por que eu preciso comprar o sabão dele? Mas ele cai em contradição, né? Mas isso é para pessoas que não conhecem a Bíblia, querido. Tem pessoas que querem cortar, quer passar mais rápido. Não precisa, é só comprar o sabão e eu posso continuar com a minha vida todinha para mim. Vai nessa. Tem uma charge, né, de um desenho que passava. Alguém que chegou no inferno, uma mulher, e diz, mas eu fiz isso, fiz campanha, fiz não sei o que lá. O que o diabo fala mesmo depois no final?
te enganaram, sei lá. Eu não lembro mais desse vídeo. Sei que ele era legal, o finalzinho dele. Eu não vou lembrar agora, não sei nem porque eu falei. Amém. Querido, a gente fala muito de plenitude do Espírito Santo. O que é a plenitude do Espírito Santo? É você ter o Espírito Santo sem medida na sua vida. Sim? Amém? Mas plenitude não é quanto eu tenho do Espírito, é quanto o Espírito tem de mim. Olha lá. Não é quanto eu tenho do Espírito, é quanto o Espírito tem de mim. Por quê? Quanto mais eu renuncio a mim mesmo, mais do Espírito eu tenho. Então é quanto mais Ele tem de mim. Isso é plenitude, porque a gente não solta. A gente diz assim, vem morar Espírito Santo no meu coração. Porque se Ele não estiver aqui, querido, nós estamos perdidos, né? Mas a gente não solta nada para Ele. Então a gente vai ter muito pouco dele. Quanto mais eu libero, quanto mais eu renuncio, mais eu tenho a plenitude. Então, quanto mais o Espírito Santo tem de você, não quanto você tem dele. Porque Ele já tem tudo para você. Mas o quanto que Ele está tendo de você? Nada, às vezes a gente segura, né? Amém, querido? Aquilo que o homem mais se apega é aquilo que ele vai perder. Jó 3,25 diz assim, aquilo que temo, às vezes algumas versões dizem assim, aquilo que me temia me sobrevém, e o que receio me acontece. Aí está com medo de ficar pobre, abraça o dinheiro, abraça as moedas e não solta por nada. O que vai acontecer? Vai ficar pobre. Aí idolatra um filho, segura, o filho já tomou o lugar de Deus, um dia acontece um acidente e o filho é levado. Por que o filho foi levado? Aquilo que você temia aconteceu. Então, sabe o que a gente tem que fazer para Deus na nossa vida? Dar tudo para Ele. Dar minha esposa, os filhos, o carro, da casa, tudo é do Senhor. Eu não tenho mais, eu não quero ficar mais preso com isso, Senhor. Quando a gente dá tudo, aí Deus devolve tudo. Mas aquilo que o homem mais tem medo acaba acontecendo com ele. Porque é aquilo que ele não quer renunciar. Por isso que ele tem tanto medo. Olha no seu coração se não tem alguma coisa assim. Que você fala, puxa isso aqui, essa namorada eu não posso perder. Sabe o que você faz, querido? Leva na fogueira santa. Mentira, não. Vai levar na... Eu quero dizer assim, coloca no altar do Senhor e diz, Senhor, se é essa que o Senhor tem para mim, amém. Eu entrego. Se não for também, Senhor, eu amo muito, mas se não for e vai me dar problema lá na frente, tira. Deus sabe o que faz, viu, querido? Deus sabe a tampa da panela certinha para você. Às vezes está querendo pegar uma tampinha que o seu panela é grande, você quer pôr uma tampinha ali, não vai dar certo, não funciona. Então fica preso com essas coisas e aí o que mais teme é o que mais acontece. Falta de renúncia. Amém? Isso é com dinheiro, é com namorada, é com serviço. Se apega tanto a um trabalho, idolatra um trabalho, coloca aquilo acima de Deus e isso aqui é tudo para mim. Deus, depois a gente conversa aí, querido, perde serviço, perde tudo. Amém? Saul queria tanto trono. Ele queria tanto trono. O que aconteceu com Saul? Perdeu para Davi. Deus tinha escolhido ele era escolhido, foi ungido. Deus que mandou escolher ele. Mas aí ele senta no trono e fala, gostei desse negócio aqui. Ninguém encosta no meu trono. Aí quando Davi mata o gigante, todo mundo ficou cantando música para Davi, né? Saul mata. Também o povo é maldoso, né, gente? Davi, coitado. Ele foi lá e matou o gigante com uma pedrinha. E Saul, que era o rei com todo o exército, 40 dias lá em cima, não teve coragem de descer. Aí chegando em Jerusalém, o que as mulheres inventou a música? Já comporam lá. Fizeram o coralzinho quando Davi estava passando e começaram a cantar música. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E daí? Saul ficou doido. Falou, eu preciso matar esse cara, ele vai tomar meu trono. Olha lá, querido, quando a gente tem medo de perder algo, aquilo a gente perde. Aí o que aconteceu? Ele morreu. E perseguiu Davi 10 anos. Olha o coitadinho de Davi, né? Um homem de renúncia, hein, gente? Fala a verdade. Nunca se desviou do Senhor. Aliás, nessas fugas e nesses desertos, fugindo de Saul, foram os lugares onde ele escreveu os mais lindos salmos que você vê lá de proteção, de guerra. Deus é comigo, tal, Deus me guarda, alto refúgio, meu monte.
Aí Saul querendo segurar o trono, Deus já falou para Samuel, o profeta, vai ungir Davi, esse cara eu já tirei. Ele acha que o trono é dele, mas eu já tirei ele. Porque a Bíblia diz que é Deus que estabelece e tira rei, querido. É Deus que estabelece e tira rei. Deus põe na hora certa e Deus tira na hora certa. Cada um tem o governo que merece. Ai, Brasil, não? A igreja está dormindo aqui, só misericórdia. O Brasil é reflexo da igreja, querido. Sabia que toda nação é reflexo da igreja que está ali? A igreja é corrupta, a nação é corrupta, os governos são corruptos. Os pastores não são corruptos, a igreja hoje não é corrupta, elas não querem Jesus, elas querem só o que Jesus pode dar. É corrupção isso aí. Os pastores só querem arrancar a ovelha da lã. Ó, chega uma ovelha toda cheia de lã, o pastor já cresce um olho desse tamanho em cima. Ô, varão, homem de Deus, vem para cá, vamos chegar mais perto, né? Você é da prateleira lá de cima, né? Você é da prateleira lá de cima, aí só tirando a lã. Ele não quer nem saber da ovelha. País corrupto, igreja corrupta, reflexo de corrupção. Aliás, esses dias aí tem até umas notícias que dá vergonha de ver de pastores envolvidos na Lava Jato. Meu pai do céu. Quem muito dado, muito cobrado. Querido, Saul perdeu. Aquilo que a gente quer segurar é aquilo que a gente perde. Por isso que aquilo que a gente mais gosta deveria ser o número 1 que eu vou renunciar. Entrego na mão de Deus. Não quero estar preso com isso. Aí você vai ver que Deus te abençoa naquilo que você não vai perder. Porque se Saul não idolatrasse o seu trono, a descendência dele é que seria governante. Mas aí entrou Davi, e o que aconteceu? Deus falou com Davi, o seu trono é para sempre. Aliás, Jesus é da raiz, ele é da descendência de Davi. Jesus faz parte da genealogia de Davi. E ele vem aí para reinar 1000 anos, o milênio, está chegando. Olha lá o que benção, um rapazinho que nem ligou para o trono dele. Você sabia que uma vez Absalão foi lá tomar o trono dele, ele saiu, cabecinha baixa de Jerusalém. Absalão armou um golpe para o seu pai Davi, para tomar o trono dele, e saiu. Ele saiu com o povo dele lá, saiu, gente amaldiçoando, tacando pedra nele, ele foi. Até um cara diz assim, esse rapaz vem desde lá de baixo, amaldiçoando o Senhor e tacando pedra. Deixa eu dar uma espadada nele. Davi podia falar, vai lá e mata esse cara que já está me perturbando. Davi disse assim, deixa ele amaldiçoar. Aí daqui a pouco Davi foi. Absalão lá se envolveu numa guerra, numa coisa só. Aquele cabelão que ele tinha, porque ele tinha um negócio de não cortar o cabelo lá. O cabelo dele era compridão. Aí ele estava andando de cavalo, pocotó, fugindo de alguém de um exército estava atrás dele. Se eu não me engano era do próprio Davi, não me lembro lá como que era. O cabelo dele enroscou numa árvore. Aquilo que era tudo xodó dele foi o motivo de morte dele. Ele enroscou o cabelo numa árvore e ficou pendurado. Aí o inimigo veio lá, ficou só olhando ele pendurado. Ele lá querendo sair, não saía. Morreu. Davi voltou para o seu trono. Porque aquilo que é seu, ninguém tira, querido. Aquilo que Deus deu para você, aquilo que tem promessa para você, e é legalidade para você, porque você é uma vida de renúncia que você tem com o Senhor. Uma aliança que você tem com o Senhor. Ninguém vai tirar o seu trono. Amém? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente teme muito. Aí no Mateus 7,13 vai dizer assim, passagem conhecida, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Eu faço uma pergunta para você, é difícil hoje a gente entrar no caminho da perdição? É difícil você conseguir droga hoje? Até na escola tem, né? É difícil você conseguir uma mulher hoje? Fácil, tudo está fácil. O caminho da perdição é assim, o diabo largou, pôs um granito bonito, uma coisa linda, fala, vamos lá meu povo. E todo mundo está entrando por essa porta, porque essa não é a porta de renúncia. Essa é a porta leve e fácil, sem peso nenhum, sem compromisso nenhum.
E aí continua no versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são quantos que entram por ela, que se acertam? São poucos os que acertam com ela. Que Deus queira que você seja, querido, desses poucos que está aqui, porque é poucos que acertam por ela. Porque é apertado. Você sabe o que é um caminho apertado? É um caminho que você vai andando, que você não anda gostoso, livre. É um caminho de pedras, é um caminho de espinhos, é um caminho que muitas vezes, querido, mas se você ama o seu Senhor, você vai até o fim. O que importa não é o trajeto, é o final. O que tem no final do caminho apertado? Um caminho muito largo que você vai ter eternamente para você. Agora, o caminho largo, ele vai indo, vai indo, vai indo. De repente, quando a pessoa quer voltar, às vezes não dá mais. Às vezes já caiu na garganta do diabo. O caminho largo, querido, leva à perdição. Não tem renúncia nenhuma. Porta estreita fala de renúncia. Por isso que ela já é estreita, não dá para você entrar com muita coisa. Você tem que tirar muita coisa para passar pela porta. Já começa aí. A porta é Jesus. Para você entrar em Jesus, ele já é apertadinho, para que só entre e dê a vida para ele, porque depois ele vai dar uma vida eterna, e se ela é eterna ele não pode tirar, né? Então só ele sabe quem realmente passou por ele, ele deu a vida eterna. Então a porta é apertadinha. Aí você vem com um monte de coisa. Jesus fala: oh, aqui não, queridão, você vai ter que tirar essas coisas daí. Pode tirar essas coisas fora. Ah, mas eu gosto tanto de uma cachaçinha, eu gosto tanto do... O Senhor criou as mulheres, né? Glória a Deus, né, Jesus? Eu preciso delas. Ele falou: opa, aqui não. Vem com um monte de coisa, querido. Aí você tem que renunciar, tirar, para que você consiga passar. Aí você fala: eu passei, glória a Deus, o caminho é uma delícia. Não, o caminho também é Jesus, e o caminho também é apertado. Mas quando você chegar no final, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Hoje, querido, está tão fácil as coisas, tão fácil pecar, tão facinho as pessoas terem demônios acompanhando. Se abrisse os olhos espirituais nossos, um dia só que Deus falar assim: eu vou abrir seu olho espiritual, e hoje você vai acordar e o dia inteiro você vai ver todo mundo espiritual, todos os demônios e anjos, anjos bons e anjos ruins. Você ia ficar assustado na sua sala de aula, você ia ficar assustado no seu serviço, você ia ficar assustado com seus vizinhos. O quanto desses demônios existem espalhados, atormentando e acompanhando a vida das pessoas. Por que eles fazem isso? Por que esses parasitas estão ali? Porque as pessoas querem um caminho largo sem renúncia. Aí, se você olhasse a vida de um crente de verdade, você ia ver anjos de luz, anjos guerreiros, a graça de Deus, só coisa linda, porque tem uma vida renunciada. Glória a Deus, querido. Muitas vezes você vai ter que renunciar a uma resposta áspera. Você tem que aprender isso. A pessoa vem e fala um negócio para você e te ofende, e na hora vem aquela coisa de pá, de volta. Renuncia, fica só olhando, baixa a cabeça. Não leva o desaforo para casa, leva sim, querido. Lembra que eu disse do paradoxo? Faz o contrário que dá certo. Faz o contrário que dá certo. Outro dia eu estava escutando um testemunho de dois missionários que estavam numa base, e um gostou do outro, eles queriam namorar. Aí o que acontece? O líder não, mas não é namorar, é namorar assim, namoro mesmo, namoro cristão. Ele gostou um do outro. Aí foram pedir para o pai, um pai era racista e não queria que a filha namorasse o outro menino que era negro. Racismo. Aí ela foi falar com o líder da base, e o líder diz assim: faz o seguinte, não desonra os pais. Você vai lá e fala para o seu pai: pai, eu não... Olha o que eu estou falando, a renúncia trabalha ao contrário, querido. Olha que lindo que é. Ela foi e falou para o pai: pai, eu larguei do rapaz, o senhor não quer, eu não quero desonrar o Senhor. E o pai era crente, hein? Detalhe, hein? Crente. Por incrível que pareça. Eu não quero desonrar o Senhor. Então eu larguei do rapaz. E largou mesmo. Um mês depois, o que acontece? O pai vem chorando para ela: ai, filha, me perdoa, não sei o quê.
Pode namorar o rapaz. Namorou, casou, tem filhos. Uma bênção. Aí muitas vezes a gente quer. Então tem coisa que você faz no Senhor, dá certo. Renuncia. Alguém vem falar uma coisa para você, alguém escreve uma coisa para você, você vem aquela vontade de falar um monte. Amém. Abençoa. Faz o contrário que dá certo. É o paradoxo. Amém? A gente está muito acostumado hoje em dia. É meu direito. Eu não abro mão do meu direito. Muitas vezes você vai ter que abrir, querido. Paulo falou assim: ô seus cabeçudos, lá de Corinto, né? Seus cabeção, vocês estão pegando um irmão, pegando o outro e levando para o juiz. Será que dentro da igreja vocês não sabem julgar as causas? Está envergonhando o evangelho? E ele falou assim: olha, saiba sofrer o dano. O que é sofrer o dano? Por causa do evangelho, às vezes você perde para não envergonhar o evangelho. Isso é renúncia. Aí você fala, perdi, não perdeu. Lá na frente o Senhor te dá muito mais. Aí é direito meu. Isso aqui não abre mão. O cara está me devendo R$20, vou processar ele. Às vezes pode ser um irmão. Aí vai lá, querido, isso não dá certo. Deixa lá, irmão. Deus abençoe. Não esquenta a cabeça, não. Vida de renúncia, querido. Muita gente quer muito direito. Tem que aprender a renunciar. Na direção, com o Espírito. Amém? E você pode renunciar, querido. Quem já foi crucificado, quem já morreu, morto não reage. Diz para quem está do teu lado, morto não reage. Está morto. Outro quer sair no tapa com você. Morto não sai no tapa. Você já viu morto sair no tapa? Já viu um morto levantar do caixão e sair brigando? Ele está morto. Não reage. Eu não estou dizendo ser sonso e sou trouxa. Entenda bem. Entenda bem. Estou dizendo não reagir. O diabo, querido, ele vem com as coisas balançando. Ele pega pessoas para tirar a gente. Para que a gente renuncie aos seus direitos humanos. Deixa para lá. Porque morto não reage. Já foi crucificado. Quem já foi crucificado não tem direito mais de descer da cruz. E para encerrar, querido, vamos lá comigo em Marcos 10, 28. Eu quero ler com você do versículo 28 até o 31. Marcos 10, 28. Aí então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, aqui está falando de renúncia, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente século, no presente, o cêntuplo, 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir, aqui é o que interessa para nós, querido, e no mundo do por vir, a vida eterna. Porém, muitos serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Olha o paradoxo. A gente está renunciando, e por renunciar, muitas vezes a gente não é o primeiro. Deixa eles. Aí o que Deus faz? Os últimos serão os primeiros. Aprenda uma vida de renúncia, querido. Aprenda o poder e a bênção que é a renúncia. Se você tem muitas coisas presas, que te atrapalham, que te impedem, renuncie a elas, por amor do evangelho. Você tem que sondar o seu coração. Você tem que ser o seu sacerdote, né, dirigido pelo Espírito Santo, e olhar, sondar a sua terra aqui, aonde que eu estou preso. Qual é a coisa que eu digo assim, isso eu jamais abro mão, o Senhor que nem mexa aqui, pode mexer onde quiser, mas aqui não. É esse que deve ser a primeira coisa, você dizer, Senhor, está aqui, ó. Está aqui. E às vezes é coisa besta, viu, querido? Às vezes é coisa besta. Às vezes é uma Coca-Cola. Não estraga o meu almoço, minha janta. Se não tiver uma Coca-Cola, eu viro a mesa. E tem que ter Coca-Cola. Coca-Cola, aquilo é tudo para a pessoa. Ela vira um cocólatra, né? Aí você tem que aprender a dizer, Senhor, acabou a Coca-Cola. Entendeu? Às vezes é coisa besta, mas é coisa que a gente...
Para uns é um carro, o outro é uma Coca-Cola, mas não importa, só muda o tipo do coisa, mas o princípio é o mesmo, estar preso numa coisa que vai acabar com a vida da gente. Amém, querido? Vamos aprender a renunciar em nossas vidas. Aprenda a renunciar. A partir de hoje, aprenda a perder às vezes. Porque você nunca perde, viu, com Cristo. É perder o modo de dizer, mas aprenda assim, às vezes principalmente com pessoas. Deixa para lá, deixa rolar. Aí você vê lá na frente o que acontece. Amém? Às vezes a pessoa vem na sua frente, te humilha, fala um monte de coisa e você fica só ouvindo. Só ouvindo. Porque isso, porque aquilo outro. Você vai ver, pepepi, papapó, e você faz que nem Jesus lá na condenação. Fica só assim, ouvindo. Aí deixa passar o tempo, você vê o que acontece com você, o que acontece com essa pessoa. Não que você deseje isso para ela, mas é a lei, né? Plantar é opção, colher é obrigação. Plantou, vai colher. A não ser que haja perdão depois e a pessoa vem e se conserta com você, amém. Mas se não houver, o que plantou se colhe. Quem planta vento, colhe o quê? Tempestade, ela vai vir. Aí vem como essas que veio esses dias aí em Campinas, só vem derrubando, arrancando tudo. Por quê? Por quê? Porque falou demais, porque ofendeu. Mas aqueles que estão sempre na renúncia, estão sempre... Por isso que nós somos ovelha. A ovelha, ela não é bode. A ovelha é um animal manso, querido. A ovelha é um animal pacífico. É um animal de paz. Então, seja ovelha, tem essa característica, sempre brando. Jesus disse assim, olha, aprendei de mim que eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Aí eu pergunto para você, a igreja está aprendendo isso? A igreja não é mansa, querido. A igreja, ela amaldiçoa, ela se levanta, ela roga praga, ela quer pegar para os cabelos. Mas Jesus disse assim, aprende de mim, ó, eu sou manso e humilde de coração. O mínimo que a igreja deveria ser mansa e humilde de coração. Amém? Vamos nos colocar em pé, querido, porque